Deixa eu contar uma história para vocês. Acho que foi 2018. Eu olhei dentro da cisterna que eu tenho no meu lote. Isso, eu acredito que no mês de outubro, mais ou menos, setembro. Quando eu olhei lá dentro daquela cisterna, eu vi só um pouco de barro lá dentro, um pouquinho de água só. Eu pensei, eu vou entrar lá dentro e vou tirar aquele barro lá para que quando começar a chuva, possa vir bastante água, porque senão eu vou ficar sem água. Então, me preparei para aquilo, sozinho lá no meio do mato. Coloquei a escada lá dentro, desci o balde com as ferramentas, o enxadãozinho e a pá, o balde, a corda, desci aqueles equipamentos e fui descendo também. Descendo, é claro, né? Olhando assim nas beiradas da cisterna para ver se não tinha nenhum bicho. E fui descendo ali a escada, com as coisas tudo lá embaixo. No final das manilhas, aí tinha um buraco. Dentro daquele buraco enorme de 3,60 metros, tinha um buraco lá. E eu olhei dentro do buraco, tinha uma cobra enrolada lá dentro. Quando eu vi a cobra, não era medo não, viu? Eu quero dizer para vocês que não é por medo. Mas não deu tempo nem da cobra me ver. Eu estava lá embaixo, de repente eu já estava lá em cima. Eu levei um sustinho, mas foi coisa pequena. Eu falei, eu não vou mexer com isso de jeito nenhum. Já tirei a corda lá de dentro com aqueles baldes, puxando pela carretilha. Quando eu puxei a escada, a cobra deu um avanço assim na escada, mordeu a escada. Eu olhei lá dentro, só para ver se ela não ia enrolar na escada. E pensei comigo, tomara que tenha quebrado os dentes. Levantei aquela escada, fechei a boca da cisterna e nunca mais abri. Eu prefiro ficar sem beber água do que entrar lá dentro. E está lá, eu não sei se a cobra está lá ainda, mas se está lá já deve ser uma gigante, né? Mas eu não entrei lá mais. Está lá o barro do mesmo jeito. A água subiu, mas eu não mexi mais aquilo. Ali, eu tinha uma escada, eu tinha cordas, eu tinha um balde para descer lá. Como de fato também foi fácil eu subir. E eu me assustei bastante, garanto isso para vocês. E hoje eu quero falar para vocês de uma pessoa que passou por algo pior do que isto. Ele não tinha corda, ele não tinha nada. E jogaram ele lá dentro daquela cisterna. Mas ali dentro, o nosso Deus estava também para o ajudá-lo. Deus providenciou uma saída para aquele homem. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, do acolhimento de Deus na cisterna do desespero. Por favor, Jeremias 38, versículo de 1 a 13. Jeremias 38, versículo de 1 a 13, diz assim: Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selamias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram as palavras de Jeremias, que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, quem ficará nesta cidade morrerá, a espada, de fome, de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus, viverá, porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: Este homem tem de ser morto, porque dizendo essas palavras desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade.
e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com corda na cisterna. Não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. E Obed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinha colocado Jeremias na cisterna, quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim. Obed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram o profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna, no lugar onde ele está. Morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Obed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. E Obed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas, trapos, e desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E Obed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe agora estas roupas usadas e esses trapos nas axilas, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no pátio da guarda. Aí está a palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, nós precisamos então entender em que momento da vida de Jeremias o capítulo 38 acontece. Jeremias havia dedicado décadas pregando para aquele povo, chamando aquele povo ao arrependimento, pedindo que eles voltassem o coração para o Senhor. Jeremias havia enfrentado zombarias, rejeição, violência de todas as formas. Ele tinha já experimentado cansaço, tristeza profunda, lágrimas, conflitos internos, sensação de solidão. E neste capítulo 38 de Jeremias, ele chega a um dos pontos mais baixos da sua vida, e isto de forma literal. Jeremias, enquanto ele anunciava a mensagem que Deus tinha dado a ele, Deus mandou ele pregar desta forma. Ele é perseguido, ele é acusado e finalmente lançado dentro de uma cisterna cheia de lama, sem água, sem luz, sem saída, sem esperança humana. O profeta estava lá no fundo, e é nesse fundo que Deus mostra a sua graça. E o tema para hoje deste capítulo é o cuidado terno de Deus. Este cuidado pode chegar até nós quando tudo parece desmoronar. E muitas vezes Ele faz isso por meio de pessoas que nós nem mesmo imaginamos. A palavra de Deus, ela pode, esta é uma verdade, causar rejeição de alguns. Mas Deus nunca abandona os seus servos. Por isso que eu digo para você, continue pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, que mesmo que alguém possa rejeitar a palavra, Deus jamais vai abandonar aquele que prega a sua palavra. A mensagem que Jeremias entrega no versículo 2 e também 3, Jeremias está proclamando o que o Senhor disse a ele. Não era opinião própria dele, não era uma interpretação própria do profeta Jeremias,
era a voz de Deus sendo ecoada através da boca do profeta. A verdade muitas vezes incomoda, ela desinstala, ela sacode estruturas internas à palavra de Deus. E o ser humano, quando está ferido, com medo ou com orgulho, ele reage contra o mensageiro de Deus, em vez de reagir à mensagem, às vezes reage contra a palavra. Mas os homens ali, eles ouvem e rejeitam a palavra. Esses líderes daquela época não discutem o conteúdo da palavra de Jeremias, eles simplesmente querem calá-lo, mas não pode matá-lo instantaneamente, então joga ele dentro da cisterna. É a reação comum quando nós não queremos lidar com a realidade, nós eliminamos a voz que revela aquilo que está errado. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, estamos confusos ou estamos magoados, rejeitamos a própria ajuda que Deus está enviando. E ali era a ajuda de Deus para aquele povo. Não porque essa ajuda é ruim, mas porque às vezes a palavra da verdade ela é desconfortável. Mas mesmo assim Deus permanece do lado dos seus filhos, do lado das pessoas que o amam. E Jeremias então é entregue ao abandono e ao silêncio da cisterna quando ele fala a palavra de Deus. A denúncia foi uma denúncia maldosa no versículo 4. Os homens dizem assim: Jeremias está enfraquecendo o povo e ele precisa morrer. Olha que mensagem horrorosa, horrível. É uma acusação injusta. Jeremias não estava fazendo nada a ninguém, a não ser pregando a palavra. Ele estava obedecendo a Deus, estava falando a verdade que Deus mandou ele falar, que Deus mandou. Mas quando uma pessoa quer se livrar da verdade, ele inventa justificativas. E o profeta é entregue sem defesa. Aqui Jeremias está vulnerável, não tem quem o defenda, não tem quem o proteja. E a pergunta é: você já se sentiu assim? Sozinho? Sem ninguém para te defender? Sem ninguém para te proteger? Foi assim que Jeremias se sentiu. Quando você pergunta assim: por que ninguém me ajuda? Eu estou passando por essa dificuldade. Onde estão aqueles que antes me apoiavam? Por que eu estou passando por isso sozinho? Estas perguntas talvez pairavam no coração de Jeremias. E acontece então a queda dentro daquela cisterna. Este é um dos momentos mais tristes da vida de Jeremias. O texto diz assim, que não havia água, e água é um símbolo da vida, mas havia lama, que é um símbolo de desespero progressivo, e a Bíblia diz que ele foi jogado lá dentro, e a lama o afundava, ele estava afundando naquela lama. Imagine aquela cisterna mal cheirosa, imagine as pessoas jogando ele lá dentro, e fechando com uma pedra por cima, uma pedra fria, e ele estava ali dentro, jogado, sozinho, para morrer ali sozinho. A cisterna era um poço profundo, escuro, frio, silencioso, era praticamente um sepulcro antes da hora. Para o profeta fiel, a cisterna não era apenas física, era também emocional, espiritual, psicológica. E nós podemos imaginar Jeremias,
sentado lá no fundo, tentando manter-se em pé naquela lama, talvez tremendo de frio, ouvindo apenas ecos distantes de vozes lá fora. Ali, ele não tinha um livro para ler, não tinha companhia, ele não tinha saída. Era só ele e Deus. Muitos de nós sabemos o que é viver períodos de cisternas. Quando perdemos algo importante, quando uma traição destrói a nossa confiança, quando a solidão aperta, quando a dor fica pesada, quando tudo parece escuro. Jeremias não caiu na cisterna por desobedecer. Ele foi jogado ali dentro por ele ser fiel e falar aquilo que Deus queria que ele falasse. Mas Deus não deixa Jeremias ali. Às vezes, nós também somos injustiçados. Você pode passar por momentos de injustiça, mas Deus não te deixa assim. O nosso Deus sempre tem providências. E o nome ali era Ebed-Meleque. Um homem que a gente quase não conhece o nome, a história, mas ali ele aparece nesse texto pequeno com uma profundidade muito grande. Era um serviço inesperado, que reflete então o coração do nosso Deus. Os versículos 7 a 9 vai dizer isso. Surge então Ebed-Meleque, alguém invisível aos olhos humanos, mas que era visível aos olhos de Deus. Ebed-Meleque aparece do nada desse texto. Nós não temos a sua biografia, os seus títulos, os seus feitos anteriores. Este homem não era um líder religioso, porque os líderes da época quiseram calar Jeremias. Ele não era um líder religioso, ele não era alguém de influência especial, era um improvável, era um homem que trabalhava lá naquele palácio, um servo. Mas é justamente esse tipo de pessoa que Deus escolhe para revelar o seu caminho. Deus usa pessoas que às vezes ninguém dá valor para levar o socorro. Ele ouve e se compadece. Ebed-Meleque ouve aquilo que fizeram com Jeremias, e algo dentro dele se move. E o que se move dentro do coração desse homem? Compaixão verdadeira. Uma compaixão que move, e a compaixão sempre move. Não é apenas um sentimento. Compaixão é ação. Isso nos move. A compaixão nos move a fazer algo e não ficar do mesmo jeito para sempre. Ebed-Meleque, ele não desce lá naquela cisterna, mas ele sobe até poder ter e poder intervir na vida do Jeremias. Ele leva ao conhecimento daquele rei a injustiça cometida. E o rei, que era a autoridade máxima naquele lugar, não fez nada para impedir que jogasse ele lá dentro. Ele simplesmente disse: está na mão de vocês. Confuso esse líder. Mas Ebed-Meleque se expõe por misericórdia. Ele vai falar com sinceridade ao rei. Jeremias vai morrer se ninguém fizer algo. Perceba que Ebed-Meleque, ele não tenta aparecer. Ele não está fazendo isso para aparecer. Ele não age em benefício próprio. Ele não ganha nada com isso. Ele apenas reflete o coração de Deus, porque Deus vê o aflito. Deus se importa. E Deus usa pessoas para alcançar quem está no fundo. Preste atenção. Deus vê o aflito.
Deus se importa, inclusive comigo e com você. E Deus, Ele usa pessoas para alcançar pessoas que estão lá no fundo. Talvez pessoas aqui dentro da nossa igreja, nos ouvindo talvez, esteja nessa situação. Talvez você conheça alguém nessa situação, e Deus quer usar você, ou usar de alguém para ajudar você. Às vezes, Deus nos alcança por meio de pessoas que nós não imaginamos. Alguém simples, alguém que apareceu uma vez, alguém que nunca soube o quanto nos ajudou. A graça de Deus tem esse jeito bonito de agir. Ele nos alcança por caminhos inesperados. E houve então o resgate daquele homem. O resgate de Jeremias, que estava no fundo do poço, morrendo de fome, no frio, afundando na lama. Imagine essa cena. Como eu disse no início, eu tinha como sair da cisterna, mas Jeremias não tinha. E esse resgate não foi um resgate qualquer, foi um resgate cheio de cuidados, mostrando a ternura de Deus em cada detalhe. O rei vai autorizar Ebed-Meleque a reunir homens para salvar Jeremias. E o que é que isso nos mostra? Que às vezes Deus abre portas que pareciam fechadas. Aquele mesmo homem que autorizou, que deixou que jogasse Jeremias, é o mesmo que vai ordenar que tire ele dali. Deus usa pessoas em posições diferentes para realizar o seu propósito de cuidado. E Deus é aquele que tem cuidado de você. E veja só, o detalhe, trapos velhos. Uma imagem linda do cuidado de Deus. Essa é uma das cenas emocionantes da Bíblia. Ebed-Meleque não joga cordas brutas para Jeremias ser puxado para fora. Ele vai até aquele lugar para tirar Jeremias dali. E ele sabe que Jeremias está fraco. Ele sabe que Jeremias está ferido. Ele sabe que Jeremias está machucado, que está sem energia. Então, ele vai improvisar. Ele procura trapos velhos, algo simples, né? Sem valor, que às vezes serve para jogar fora, mas ele transforma em almofadas de misericórdia, para que Jeremias não se machuque ainda mais, né? Quando for puxado para fora. Isso revela algo poderoso. O cuidado de Deus não é apenas eficaz, mas o cuidado de Deus também, ele é delicado. E Deus, ele nos trata assim. Ele não só nos tira do buraco, ele também nos tira com ternura, com cuidado. Quantas vezes Deus nos toca assim, não é? Com palavras que não nos machucam, com gestos de consolo, com pessoas que acolhem com suavidade, com portas abertas que aliviam a dor. E Jeremias é erguido, levantado daquele buraco, de dentro daquele buraco. Essa imagem é forte, porque as cordas descem, os trapos vai acolher aquele homem, e mãos que puxam o profeta que foi injustiçado e jogado dentro daquele buraco frio, cheio de lama, para morrer, escondido, onde aquele buraco serviria como sua própria cova. Quando ele é puxado, a lama vai ficando para trás, e Jeremias sobe lentamente com ajuda, até que ele possa ver a luz novamente. Não foi a sua força, não foi a sua estratégia que tirou ele dali, foi o cuidado de Deus, manifestados por mãos humanas e sensíveis. E são estas mãos, as suas mãos,
que Deus quer usar para resgatar aqueles que estão na lama, dentro de buracos, que às vezes até jogaram ele lá dentro. Eu quero então falar algumas lições aqui que esta história nos oferece. Deus vê, mesmo quando estamos lá no fundo do buraco, no escuro. Nem a escuridão daquela cisterna impediu o olhar de Deus. Não importa a situação que você enfrente, ou que você saiba que alguém está enfrentando, pode impedir a visão do nosso Deus. Nada impede o olhar do nosso Deus, o olhar de cuidado, mesmo quando ninguém parece notar a dor. Deus nota, Deus sabe e Deus age, usando pessoas para fazer isto. Deus poderia tirar Jeremias sozinho lá de dentro, daquele buraco, porque Deus é o Todo-Poderoso, mas Deus escolheu usar um homem improvável, um servo comum, um homem sem nome, trapos velhos, cordas simples. Por quê? Porque Deus se move também na simplicidade. Deus se importa com detalhes às vezes do sofrimento. O cuidado de Deus não é grosseiro, o cuidado de Deus não é pesado, não é insensível. Ele se importa até com o modo que somos puxados para fora. Deus ainda tira pessoas de cisternas. Mesmo hoje, o nosso Deus continua resgatando pessoas de lama de tristeza, lama de confusão, lama de culpa, lama de cansaço, de angústia, lamas de desespero. E quantas pessoas se encontram assim? Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você esteja numa cisterna hoje. Ou talvez você conheça alguém que esteja numa cisterna hoje. Saiba de uma coisa, o resgate já está preparado. Aqui tem pessoas que podem ajudar você. Na igreja de Cristo Jesus, tem pessoas que podem ajudar você. E Jesus quer usar você, que é a igreja dele, para resgatar pessoas. Quero concluir com você dizendo assim, Jeremias, ele foi jogado dentro daquele buraco. E ele estava ali sozinho. Mas ele não saiu sozinho. Ele entrou ali dentro aflito, cansado, abandonado, mas ele saiu sustentado, saiu acolhido e saiu com cuidado. E o mesmo Deus que estendeu cordas a Jeremias, é o mesmo Deus que estende cordas a nós hoje. Às vezes ele usa uma amizade, às vezes ele usa um pastor, às vezes um irmão em Cristo, às vezes um encontro inesperado, uma mensagem, uma palavra. Às vezes Deus usa um gesto simples, porque a cisterna não é o fim. O Deus que cuida ainda envia cordas, ainda levanta servos, ainda acalenta corações feridos, e Ele deseja fazer isto hoje. Se você encontra numa situação semelhante, saiba que Deus já providenciou a sua saída. Você aqui, que conhece a palavra de Deus, que está bem, que está do lado de fora da cisterna, nós temos a responsabilidade de ser um Ebed-Meleque e ser usado por Deus para resgatar pessoas, tirando do fundo do buraco, um buraco cheio de lama, onde às vezes é mal cheirosa, fria, escura e solitária. Façamos a nossa parte,
entregando a nossa vida para Jesus usar, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.